Fala, galera. E aí? Boa noite para todo mundo. Fala para mim aí, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Como é que tá aí? Tudo certo? Fala para mim via chat aí, galera. Todo mundo em ordem? Maneiro, maneiro. Que bom, que bom. Galera, todo mundo tá lá na comunidade, né? Todo mundo então recebeu o materialzinho aí, materialzinho não, materialzaço que a gente preparou para vocês. Pode crer? Já deram uma olhadinha? Já fizeram o download aí? Como é que tá, galera? De boas? Conta para mim, numa escala de 1 a 5, o quanto cálculo estequiométrico e cálculos químicos apavoram você? Joga para mim no chat aí. O Leonardo tá com a câmera aberta. Fala, Leonardo. Beleza, irmão? Tudo bom, tudo ótimo. Beleza. Mariana, então te apavora muito cálculos químicos? Vamos tentar tirar esse apavoramento então, hein? Vamos tentar dar uma resolvida nisso hoje. Galera, fala para mim. Vocês conhecem alguém aí que de repente se interessaria aí e seria beneficiado só um instante. Você conhece alguém aí que seria beneficiado, né, cara, pelo nosso trabalho aí, pela aula de hoje? Cara, agora é a hora de você chamar aí alguém para fazer parte aí, para participar com a gente, beleza? E aí eu queria saber o seguinte, cadê a galera da Gama aí, que está com a gente nas aulas regulares aí? Joga para mim, matutino presencial, vespertino presencial ou vespertino virtual. Joga no chat aí para mim, para eu ter ideia. Ó, a Carol aí, muito bom. Luísa, Eloá. Eloá, você já teve alguma aula comigo ou não? Talvez alguma aulinha, né? Alguma reposição, alguma substituição, não foi? Não, não ensino redação, não. Isabelle de Pernambuco? Quero saber da galera da Gama aí, quem é matutino presencial, vespertino presencial ou vespertino virtual. Eduardo do virtual, muito bom. Cara, muito bom. Fala, João Guilherme. Galera fazendo campanha lá do virtual. Tá certo. Galera, queria pedir para vocês o seguinte. Primeira coisa, para a gente startar aqui a nossa aula. Todos vocês já estão com o materialzinho na mão? Dá um ok para mim aí, quem já tiver com o material na mão. Beleza? Top. Segunda pergunta. Alguém já jogou aí? O seu não está abrindo? Volta lá na comunidade, pede para o suporte que eles te encaminham de novo lá. Beleza? Sobre me ouvir aí, todo mundo está me ouvindo bem, né? Beleza.
Não, mas você está com PDF, tá falado. Tá joia, é isso aí. Muito bom, muito bom. Povo lindo, o papo é o seguinte. A gente preparou para vocês hoje. A gente está assim, nessa caminhada aí do Revisaço, beleza? Semana passada a PV deu uma aula inacreditável para vocês de biologia, beleza? E eu hoje quero fazer com vocês uma aula de química de um assunto que ele é o ponto de partida, por exemplo, para eletroquímica, para fisicoquímica, beleza? Então a gente vai fazer hoje um revisaço de cálculos químicos e de estequiometria, beleza? E aí o seguinte, é isso aí, Maria Eduarda, é isso aí, divulga para geral, joga para quem você puder aí, beleza? Avise para todo mundo que você tiver contato e bora botar para quebrar, tá bom? Aí é o seguinte, a gente vai hoje construir as bases bem sistematizado, beleza? Daquilo que a gente precisa para a prova do Enem, beleza? Letícia, Beatriz, Mariana, tudo em ordem aí? Mariana Moreira, Maria Eduarda, Raíssa. Eu vi aqui que tem alguém de Pernambuco. Cara, quais são os outros estados que eu tenho aqui? Espírito Santo já está valendo, beleza. Que lugar de Minas? Que lugar do Rio? Ceará, Bahia. Que massa. Cara, eu morei na Bahia. Mucuri? Eu morei em Mucuri. Morei em Mucuri, lá na vila. Aí eu sou famoso aí? Trabalhei na casa do estudante. Que legal, que legal. Interior de Minas, Angra dos Reis, Mato Grosso. Bom, irado, irado. Gente, então agora vamos começar a transmissão da nossa aula. Beleza? Então vamos lá. Quero saber se está todo mundo enxergando a minha tela aí. Todo mundo enxergando a minha tela? Pode crer? Maneiro. Galera, o papo é o seguinte. Todas as vezes que a gente estiver falando, todos os momentos, todas as questões, que a gente estiver falando, cara, de cálculos químicos, e aí uma grande pergunta, e é importante. Como que eu vou distinguir cálculos químicos de cálculo estequiométrico? Se alguém sabe, joga no chat aí, mas eu vou tendo que me antecipar aqui. Cara, quando a gente estiver falando de cálculos químicos, a gente não tem uma reação química envolvida, beleza? A gente tem a quantidade de uma certa substância. Quando a gente estiver falando, cara, de estequiometria, de cálculo estequiométrico, a gente sempre tem relação com uma reação química. E essa é a grande distinção. Quando nós estivermos falando de cálculos químicos, e aí eu vou fazer uma anotação aqui embaixo, antes de começar o exercício, e eu gostaria que todo mundo anotasse. A gente costuma sempre dizer que 1 mol de uma certa substância X está para... Aí a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar aqui o que eu chamo de massa molar, e essa massa molar em gramas. Isso está para 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, que isso pode ser átomo, molécula, íon, ou o que for, e isso corresponde a 22,4 litros se o sistema for um gás naquilo que a gente conhece como CNTP. Beleza, galera? Cara, isso daqui eu uso geralmente como a minha referência. Tranquilo? Todo mundo lembrava disso daqui, gente? Só não vou perder a oportunidade de deixar claro que aqui nós temos o que chamamos de massa molar. Beleza? E essa massa molar é sempre a massa da tabela periódica em que unidade?
em gramas. Tamo junto? Pô, beleza, professor. Qual é aí agora? Então, vamos lá. Vamos tocar o barco aqui. O que a gente consegue considerar, então, nesse primeiro momento? Bota lá o exercício comigo. O cara está dizendo o seguinte, que em relação ao café, a meta é intensificar a busca de variedades com baixíssimo teor de cafeína. Em 2004, um grupo de pesquisadores do IAC e da Unicamp identificou na população silvestre de cafeiros da Etiópia 3 plantas de café tipo árabe que apresentavam 0,07% de cafeína. No arábica comum, o teor de cafeína varia entre 1% a 1,5%, enquanto no café canéfora o índice chega a 2,2%. Para obtenção de um novo cultivo, né, desprovido de cafeína por métodos clássicos que envolvem cruzamentos e autofecundações, demora-se muitos anos. A edição do genoma será usada para acelerar o processo de melhoramento. Para 1 quilograma de café canéfora, passa o marca-texto aí, galera. 1 quilograma de café canéfora. E aí, Leonardo, já vou tomar liberdade de pôr em evidência que a cafeína no café canéfora chega a quanto? 2,2%. Porque eu tenho uma quantidade que está relacionando com aquele percentual. E aí o cara está pedindo para a gente o número de moléculas de cafeína. Beleza? Cara, primeira questão, mais simples, a gente vai numa ordem crescente de complexidade. Pode crer? Vamos lá. Qual seria a primeira continha? Muita gente tem o hábito de já partir para a regra de 3. 1 quilograma é 100%, quantos gramas? 2,2%. Beleza, tá certo, de boa. Só que a gente pode ser mais ágil fazendo o quê? 1 quilograma, galera, a gente sabe que é a mesma coisa que 1.000 gramas. Posso pegar esses 1.000 gramas e já multiplicar por 2,2%. Olha a matemática rápida aqui. 2 zeros vai embora com 2 zeros. Beleza? E já encontramos, então, 22 gramas de quê? De cafeína. Então, essa é a nossa massa de cafeína. Beleza. Só que o cara pediu, pessoal, para a gente passar isso para a quantidade de quê? Quantidade de moléculas. E aí é que eu quero fortalecer o meu encorajamento para vocês, que eu anotei ali embaixo. Qual seria o encorajamento? O cara me deu a massa molar da cafeína, que é 194. Perfeito? Geralmente, esse tipo de exercício eu começo como? Eu começo assim, ó. O mol de cafeína está para a massa molar. Quanto que é a massa molar? 194 gramas. E isso corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Teve uma mocinha que disse que apavora. 194, obrigado. Teve uma mocinha aí que disse que apavora quando é cálculos químicos. Agora é a hora, então, de você observar uma treta. A primeira linha é sempre a linha de referência. E a segunda linha são sempre os dados do exercício. Entendeu, pessoal? E aí, o que vai rolar aqui? Linha de baixo, eu vou pegar os 22 gramas, correto? E isso está para o quê, gente? E isso está para X. Tudo bem até o momento? Beleza? O que eu posso fazer? Na regra de 3, a gente pode cortar tudo que está na mesma linha ou pode cortar o que está na mesma coluna. O que eu vou tomar liberdade de fazer? Vou cortar grama com grama, a resposta já sai em quê? Já sai em moléculas. Beleza? Luciane, primeira coisa que eu fiz aqui. Primeira linha, sempre os dados de referência. Beleza? Então eu peguei aqui 1 mol, tem a massa da tabela em gramas, que tem 6 vezes 10 a 23. Isso é a minha referência. Linha de baixo, a massa de cafeína que a gente tinha calculado aqui, ó, os 22 gramas. Tá vendo? Massa embaixo de massa. E o X, que é o número de moléculas, molécula embaixo de molécula.
Corto grama com grama, a resposta vai sair em moléculas. Beleza? E aí vem a matemática agora. O que a gente vai ter que fazer? X vezes 194 é igual a 22 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Correto? Vamos, então, passar o 194 dividindo. Correto? Isso daqui vai ficar 22 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por quanto? Dividido por 194. E aí eu vou desenvolver a conta aqui, beleza? Quando eu for desenvolver a parte matemática, eu vou descobrir que isso daqui dá 0,68 vezes 10 a quanto? Vezes 10 elevado a 23, correto? Só que eu preciso passar isso daqui para potência de base 10, notação científica, né? Pego essa vírgula e trago ela para cá. Quando eu desloco a vírgula, vai ficar, então, 6,8 vezes 10 elevado a 22. Galera, preciso saber se todos compreenderam com clareza o primeiro tipo de exercício, que foi mais básico, beleza? Primeiro tipo de exercício mais de boa, tranquilo, sistemático. Então, quando a gente vê a matriz de referência do Enem, a gente sabe que tem questões fáceis, medianas, a gente sabe que tem questões mais emboladinhas, e essa daqui seria aquela de entrada. Tamo junto? Tauan, a treta é a seguinte. Vou te falar o que eu faço. Tá vendo onde eu passei o marca-texto, né? Passei o marca-texto, tal. Só que o problema é que eu percebo que muita gente não faz isso daqui, irmão. Muita gente não faz isso daqui, ó, que é criar a linha de referência. Vamos ver se a gente dá conta ao longo da aula de hoje fazer isso? Vamos embora? Vamos para a segunda. Posso passar, gente, para o próximo aí ou não? Fala para mim. Posso? Então vamos embora. Cara, segunda questão. Aqui é um outro tipo de reflexão. Beleza? É uma outra análise aqui. Sempre, Maria Eduarda, sempre, você vai perceber isso. Vamos junto? Olha só. A hidroxiapatita faz parte da composição da matriz dos ossos e dos dentes humanos. Beleza? Legal. Esse material já era utilizado na odontologia como implante ou material de revestimento. Em sua forma injetável, é utilizado para melhorar o contorno facial e auxiliar no rejuvenescimento, funcionando como um bioestimulador de colágeno. Gente, até o momento, o que a gente conseguiu extrair aqui? Nada, irmão. Nada. A gente não conseguiu tirar nada. Tudo bem? Agora vamos lá. Nesse produto, a hidroxiapatita corresponde a 30%, enquanto o restante é composto por água, glicerina e carboximetilcelulose sódica. Opa, isso me parece uma informação proveitosa. Então aqui, ó, 30% em massa, beleza? É o que a gente já tem como referência. Anota aí, Saulo. Vamos anotar então todo mundo, gente. O que significa esse M/M? A gente chama isso de porcentagem em massa. Em outras palavras, eu estou dizendo que 30% são 30 partes em 100, ok? Então, para cada 100 gramas, 30 gramas é da substância mencionada. Até o momento, então, estamos juntos? Digam para mim aí, se até agora está tudo em ordem. Pode crer? Então, vamos embora, vamos seguir. Aí agora a gente tem o seguinte, cara, a massa do elemento cálcio em cada 100 gramas do produto bioestimulador. Opa, peraí. O cara quer saber a massa do elemento cálcio em cada 100 gramas do produto bioestimulador. Jussiane, Maria Eduarda, Mariana, esse exercício é um tiquinho diferente do anterior.
E eu quero apresentar para vocês uma outra abordagem aqui. Olha só. Qual é a fórmula da substância? É o Ca5OH PO4 3. Beleza? O que eu gostaria de observar? Legal, Carolina. Daqui a pouco eu volto ali, então te ajudo. Olha só, essa daqui é a fórmula do cara. Queria apresentar para vocês o seguinte. No Enem, o cara vai me dar as massas. A gente não tem tabela periódica. Perceba que, nesse caso, ele deu a fórmula aqui, ó. Você não precisou decorar, filha. Ele deu a fórmula aqui, ó. Percebeu? Observa comigo uma situação. Olha só. O cálcio vale 40. Então, eu poderia fazer aqui, ó, 5 vezes 40. Posso ou não? Mais quanto? O OH, gente, o oxigênio é 1. E o hidrogênio, desculpa, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Aqui vai dar 17. Mais o PO4, 4 vezes 16, 64, com 31, 95. Então, aqui eu poderia colocar 95 vezes 3. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, gente? Joga para mim no chat aí. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Beleza. Soma esse Paranauê. Quanto vai dar? Isso vai dar 502 gramas. Beleza? Eu fiz aqui, ó, 3 vezes 95. O PO4 vale 95, Cauã. Pode crer? Então, achei 502 gramas é a massa molar. Vou até anotar aqui, ó. Isso daqui é a massa molar. Galera linda do meu coração, quanto que é o bioestimulador que eu tenho? 100 gramas. Quantos por cento é de hidroxiapatita? 30%. Então, olha só. Eu vou colocar aqui 100 gramas do bioestimulador vezes 30%. Isso daqui está dando quanto, gente? Cara, isso aqui está dando 30 gramas de Ca5OH PO4 3. Topzera ou não? Topzera? Yes. Agora vamos lá. O que eu quero que todo mundo perceba? Para tudo, prende a respiração, não pisca, prega o nariz na tela e fica ligado. Todo mundo aqui. Vocês conseguem concordar comigo que dentro dos 502 gramas... atenção, hein, macho? Olha só. Dentro dos 502 gramas, existem 120 gramas de cálcio? Na verdade, desculpa, existem 200 aqui, ó, 200, correto? 5 vezes 40 ali dá 200. Todo mundo viu isso? Ah, então peraí, professor, o que você está tentando me dizer? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Em 502 gramas de hidroxiapatita estão presentes 5 vezes 40 gramas de cálcio. Que lindo! Qual é a massa que a gente tem de hidroxiapatita? 30 gramas. A massa de cálcio agora vai ser essa massa M aqui, ó. Top? Beleza? Galera, o que a gente vai fazer agora? Conta. E dá-lhe conta. Essa massa aqui vai ficar 5 vezes 40 vezes 30 dividido por quanto? Dividido por 502. Tamo junto? Logo, essa massa aqui, então, quanto vai dar, gente? Cara, isso daqui vai dar aproximadamente 12 gramas de cálcio. Então, a resposta certa deu letra o quê, povo lindo? Deu letra E. Tudo bem?
Então, vamos lá. Diminuir um pouquinho o tamanho aqui para a galera que quer tirar print. Adriele, olha só. Vou passar aí um laserzinho. Qual é a massa do bioestimulador? 100 gramas. Ele disse que a hidroxiapatita corresponde a quanto? A 30%. Então, eu peguei 100 gramas e multipliquei por 30%. Aí eu descobri 30 gramas, então, de hidroxiapatita. Fez sentido agora aí ou não? Fala para mim, abre seu coração, conte-me tudo, não esconda-me nada. Tamo junto? Adriele, foi, né? Top. Então, vambora. Ó, primeira questão foi clássica. Segunda questão, já subimos um degrauzinho. Beleza ou não? Tá sendo útil aí, gente? Tá sendo importante para ressuscitar esse assunto na cabeça de vocês? Pode crer. Então, vamos lá. Exercício número 3. Beleza? Bora lá, então? Pô, desse jeito aí, vocês felizes desse jeito, eu vou exigir uma parada, então. Vou passar meu endereço aqui para vocês me mandarem uma cesta da Le Chocolatier, entendeu? Um chocolate suíço, então, ou melhor, gente, café em grão, entendeu? Inclusive, ó, a galera da gama aí, matutino presencial, vespertino presencial, amanhã eu vou levar um café do Vale do Caxixe, beleza? Tô levando o meu moedor, tô levando o Vale do Caxixe. No virtual é o seguinte, eu vou tomar o café e vou soprar, aí vocês vão sentir o cheiro assim, entendeu? Vai ser bem legal. Beleza? Lindos. Bora, galera. Sangue nos olhos, faca nos dentes. Vamos junto. Ué, João Guilherme, nós vamos marcar então, só para você saber. A gente vai marcar uma parada para a galera do virtual sair lá de Pernambuco e parar aqui em Vitória, entendeu? Vamos lá, gente. Questão número 3, uma questão maneiraça aqui pra gente. Bora? Quero ver a galera de Mucuri, hein? Galera que nasceu no Paineiras, hein? Vamos lá. Fertilizante do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Beleza? Uma formulação comum utilizada na promoção de pimenta é o NPK 43016, que significa 4% de nitrogênio total, 30% de P2O5, 16% de K2O em massa. A quantidade em mol de fósforo contida em 100 gramas desse fertilizante é aproximadamente. Vou jogar real. Essa questão é batidaça, beleza? Essa questão é batida. Tipo, muita gente conhece essa questão. Só que o padrão de cobrança dela é muito necessário para a prova do Enem, por isso que eu coloquei essa questão aqui para a gente matar. Beleza? Saulo, a questão não te mata, você engole ela, macho. Vamos junto? A parada é a seguinte. Qual a massa de fertilizante? 100 gramas. Beleza? Ó, quero todo mundo participando comigo no chat. Vai. Massa de fertilizante. Quanto que é aí? 100 gramas. Beleza. O cara pediu a quantidade em mol de quem? De fósforo. Beleza. Todo mundo viu isso. Cara, quem são os percentuais dados? 4% de nitrogênio, 30% de P2O5, 16% de K2O. Beleza? Vamos aqui debater um minutinho. Qual percentual vocês acham que eu preciso usar? Vamos lá, quero ouvir no chat. Bora. Qual percentual vocês acham que a gente precisa usar aí, galera? Exatamente. Ah, mas por que, professor? Olha só. A gente aqui, velho, olha que lindo, presta atenção, que é o número de mols de fósforo. Velho, K2O não tem fósforo, nitrogênio não tem fósforo. Então, vamos usar o percentual de P2O5. Beleza. Aí, qual a dica que eu queria dar? Olha só. Queria te dar a seguinte dica.
O fertilizante, e essa regra de 3 é que todo mundo está acostumado a fazer. Ah, eu tenho 100 gramas, professor, do fertilizante. Beleza. Isso é tudo que eu tenho. Isso corresponde ao quê, gente? A 100%. Tá, beleza. Qual é a massa de P2O5, sabendo que a gente tem quantos por cento? 30%. Beleza? Galera, vocês concordam que eu vou cortar 0,0 com 0,0. Opa. Peraí. 0,0 com 0,0. Beleza? Vou cortar porcentagem com porcentagem e a resposta sai em gramas. Quanto deu essa massa aqui, galera? Pô, essa massa deu 30 gramas de P2O5. Beleza? E é essa dica que eu queria te dar. No Enem não é só acertar, é acertar rápido. É acertar com velocidade. Sim ou não, galera? Então, o que eu tinha feito no exercício anterior, que eu posso fazer aqui também? Eu poderia pegar logo 100 gramas e já multiplicar por 30%, Márcio. Você tá doido? Olha aqui, ó, 0,0 com 0,0 vai embora. Sobrou quanto pra gente? 30 gramas de P2O5. Vocês entenderam aqui, gente, que a gente vai mais rápido. Entendeu? Malandro é o gato que já nasceu de bigode. Agora, o que você vai fazer? P2O5. A massa dele na tabela. Cara, o fósforo é 31. 31 vezes 2. Oxigênio é 16. 16 vezes 5. Quanto dá esse Paranauê aqui, galera? Cara, esse Paranauê vai dar 142. Beleza? Agora, atenção. Agora, X... Como é que lê esse negócio, esse nome aí, gente? Aí me ajuda, bota o nome de vocês aí, que vocês me avacalham a vida. Eu sou quarentão, eu não sei ler esses negócios aí, gente. Vocês me ajudam? Como é que é o nome aí, gente? Esse X, é NIF, X, eu não sei nem o que é. Fala o seu nome aí, pelo amor de Deus. X ao quadrado. Olha só, me ajuda. O papo é o seguinte. 1 mol de P2O5. Vem comigo. Dorme não. Professor, a gente vai até que horas? Até o sol raiar. Vamos embora. 1 mol são 142 gramas. Faz sentido? Rafael. Valeu, Rafael. Tamo junto. Então, mol de P2O5, 142 gramas. Vou botar o X aqui, porque eu quero o número de mols. E eu tenho quantos gramas aqui, povo lindo? Cara, eu tenho 30 gramas aqui. Pode crer? Agora, atenção. Leonardo, tô vendo que você tá atento, tá ligadão aí. Tá de boa pra você, irmão? De boa? Sabe quanto desse X? Você vai fazer essa conta. Vai dar 30 dividido por 142. Vai dar X igual a 0,21 mol. Rafael, Isabela, vou ser honesto com vocês. Essa questão não é do Enem, ela está aqui para eu treinar um fundamento, beleza? Se fosse no Enem, a letra A ia estar piscando em rosa neon, ó, jogando beijinho para você, chamando você, para marcar 0,21. Seria o melhor distrator, que a gente chama de distrator forte, beleza? Por quê? Porque isso daqui, galera, é o número de mols de P2O5. Agora, atenção. O raio do exercício pediu o número de mols de quem, pessoal? Pediu o número de mols de fósforo. Boa, alguém já enxergou aí. Qual é a atomicidade do fósforo aqui? Ó. A atomicidade do fósforo é 2, não é isso? Maria Eduarda, adivinha o que eu vou fazer, Chuchu? Vou pegar esse raio dessa bagaceira, desse treco, dessa jossa, e vou multiplicar pela atomicidade, por 2. E aí eu vou descobrir que isso daqui, então, vai dar 0,42 mol de fósforo. Você tá doido? Resposta certa, então, letra o quê, gente? Letra C. Cara, vocês estão entendendo que eu estou tentando trabalhar agilidade e caminhos mais curtos, né? Pode crer. Pode crer.
Maria Eduarda, vê comigo. A gente achou o número de mols que era 0,21. Mas esse número de mols era de P2O5. Beleza? Qual é a atomicidade do fósforo aqui, ó? 2. E o cara tinha pedido o número de mols de quem lá em cima? De fósforo. Por isso que eu multipliquei aqui por 2, achando 0,42. Sim, Maria Eduarda, é isso aí. Se ele tivesse pedido o número de mols do oxigênio, é multiplicar por 5. Entenderam a ideia ou não? Pode crer? Professor, mas come 100 gramas, pode ter... Não, na verdade não tem, cara. A gente é que fez a transformação. Entendeu? A gente fez a transformação. A gente colocou, cara, em 100 gramas do fertilizante, tem 30 gramas de P2O5. Entendeu? Aí a gente pegaria o P2O5, passaria para mol. Aí a gente achou o número de mols de P2O5. E depois a gente multiplica pela atomicidade para passar para o fósforo apenas. Maria Eduarda, também funciona na discursiva. Galera, já fizeram o print? Posso passar para a próxima? Vamos junto? Estamos aí? Posso passar? De boa? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Fala, Isabela. O que você está precisando, Chuchu? Por que não pegar só ele? Só ele quem? Ah, o fósforo? Beleza. Então vamos fazer uma treta aqui. Vamos fazer uma treta? Vamos fazer uma treta aqui. Ó, todo mundo atento aqui. Isabela, B-O zaço. Vamos resolver aqui a treta. Você consegue concordar comigo que 1 mol de P2O5 contém 2 mols de fósforo? Tudo bem? Esse caminho que eu vou fazer é um caminho mais técnico. É um caminho que nós, professores, gostamos mais. Nem sempre os alunos se amarram. Tudo bem? Vamos lá. Quanto que é 1 mol de P2O5? 142 gramas. Isso contém quantos mols de fósforo? 2 mols. Sabe o que eu acabei de fazer? Criei uma relação massa-mol. Beleza? Isso está certo. 142 gramas de P2O5 contém 2 mols de fósforo. Beleza. Qual é a massa de P2O5 que a gente tem? A massa de P2O5 são 30 gramas. Qual o número de mols de fósforo? X. Beleza? Quando você fizer isso daqui, Isabela, já vai dar direto 0,42 mols de fósforo. Não sei se era isso que você estava pensando. Eu, cara, prefiro esse daqui. Mas, pô, velho, eu faço isso tem 25 anos. Eu quero ajudar vocês a ir mais rápido. Tamo junto? Beleza, beleza? Isabela, fez sentido aí, Chuchu? Maneiro? Yes. Pô, você faz assim? Muito bom. Nossa, subiu o nível da conversa agora. Vou até arrumar uma camisa branca aqui, arrumar um pincel de quadro branco para você me dar um autógrafo aqui, que eu fiquei feliz agora, ó. Ó, adoro. Vamos lá. Próxima. Irmão, tá aqui a questão que parou na rede social, não sei se vocês viram, que foi uma questão do desafio, beleza? E é uma questão que a galera dá uma bugada. Eu queria te mostrar, beleza? De cálculo químico também. Vamos embora? Vamos tocar? Olha só. Muito bom. Vamos lá, Vitória A. Assinar a alternativa que apresenta a massa em gramas de um átomo de vanádio. Cara, perguntas curtas que deixam a gente em crise. Então, ele quer a massa em gramas de um átomo de vanádio. Aí você procura a tecla surtar, né? Tipo, parei, professor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, vamos embora. Tem uma treta aqui. Deixa eu ver aqui quem tá ligadão aí também. O Saulo, Rafael, Paiane, me ajuda aqui. Vamos pensar. Pô, professor, essa daqui eu não sei nem começar, não sei nem errar essa daí. Começa da relação fundamental. Então, aqui, ó. 1 mol de vanádio
está para o quê? Quanto que é a massa dele na tabela? 51? Então, bota aqui 51 gramas, beleza? Que está para o quê? Está para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa é a relação fundamental. Beleza? Segunda linha, os dados do exercício. O que o cara pediu, gente? Aqui, o cara pediu a massa em gramas. Beleza? Então, onde vai estar o meu X? Vamos ver se vocês entenderam. O X vai estar embaixo de quem? Embaixo do 51. Aí, macho velho. Tá aí. Aí, isso está para um átomo. Então tá aqui, ó. Um átomo. E é isso daqui que a gente não está acostumado a ver, esse tipo de regra de 3, cara. A gente não está acostumado. Qual a regrinha de 3 que nós vamos fazer? É essa daqui, ó. Beleza? Vamos cortar quem? Corta átomo com átomo, a resposta já vai sair em gramas. Faz aqui a parada comigo, ó. X vezes 6 vezes 10 a 23. E isso daí igual a 51. Faz o quê? X igual a 51 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Gente, quem me conhece sabe, pois é, Maria Eduarda, esse tipo de questão que eu precisava mostrar, entendeu? Que a gente não está acostumado a colocar um debaixo da constante de Avogadro, entendeu? Isso pode acontecer, entendeu? Agora, para tudo. Para tudo. Prende a respiração, não pisca, prega o zóio na tela e presta atenção. Quem me conhece sabe qual é a frase que eu vou dizer agora, Giovana. É isso aí, Juliana. Não faça a conta. Beleza? Ah, mas por quê? Olha aqui, ó. Galera, 51 dividido por 6. Ô, velho, 51 dividido por 6, pensa numa coisa. Se fosse 48 dividido por 6, velho, você sabe tabuada, beleza? Se fosse 48 dividido por 6, daria quanto? Ah, daria 8, professor. Então vai dar 8, alguma coisa, dividido por 10 elevado a 23. Tamo junto? Tamo junto? O que você sabe lá, quando você aprendeu fundamentos lá, matemáticos? Você sabe que basta trazer a potência com sinal trocado, velho. Você tá doido? Beleza ou não? Então vai dar 8, alguma coisa vezes 10 elevado a menos 23. Cara, resposta certa, letra A, de amor, amizade. Beleza ou não? Faz o print aí, galera. É isso que eu tô falando. Não é sobre você saber fazer a coisa matar no peito e blá, blá, blá. Irmão, é botar o xizinho no lugar certo. Beleza ou não? Ah, professor, e o que vai acontecer depois? Depois eu vou raspar sua cabeça e te jogar um balde de tinta em janeiro. Beleza ou não? Então, cara, faz aí, se você tivesse que fazer no braço, cara, se fosse ao invés de 51, se fosse 48, entendeu? Cara, 48 dividido por 6 dá 8. Só que é maior do que 48, é 51, então vai dar 8, alguma coisa. Beleza ou não? E aí o 10 elevado a 23, quando a gente sobe ele, a gente sobe com expoente sinal trocado. Salô, tamo junto, macho? Belezinha? É isso aí. É isso aí. Irmão, você vai pegar o próximo simulado da Gama, beleza? Aí você vai olhar as questões de química, vai ver um tanto de conta e vai ouvir a minha voz dentro da sua cabeça dizendo o quê? Não faça a conta.
Beleza ou não? Vambora, gente. É isso aí, Lidiane. Muito bom. Só pela potência já matava a treta. Contudo, eu precisava treinar essa parada com vocês. Bora! Número 5. Antes de fazer a questão, eu quero tratar uma parada de conteúdo aqui. Só um segundinho, gente. Deixa eu criar uma página adicional aqui, que tem uma parada que eu vejo muita gente comendo mosca. Nós vamos resolver esse Paranauê hoje. Atenção, anota aí, prepara para fazer uma anotação. Todo mundo aí. Quando você toca na palavra combustão, você precisa saber que isso é sinônimo de queima. E isso é sinônimo de reação com O2 gasoso. Beleza? Irmão, no Enem cai esse tipo de definição todos os anos. Beleza? Então você não pode não saber isso. Tá. Segunda coisa importante. Falou em combustão, anota aí, é um processo exotérmico. Beleza? Ah, professor, eu falo exotérmico. O que você acha? Eu acho que você é brega. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. É exotérmico. Beleza ou não? Se reclamar, eu ainda vou falar exotérmico. Beleza? Então, vamos lá. Terceira coisa. Chique, chique Bahia. Isso aí. Terceira coisa, preste muita atenção. Sempre que a gente estiver falando de combustão completa, atenção, atenção, hein? Ó, ó, ó. Sempre que a gente estiver falando de combustão completa, tem uma treta que você precisa trazer para sua mente. PV na área. Ô, PV, você pegou logo agora. Pelo amor de Deus. Vamos lá, eu sou brega, né, macho? Me ajuda aqui. Olha aqui, gente. CXHY. Vamos ver quem está atento. CXHY, a gente chama de quê? Vai, vai, vai. Quem está vivo, joga no chat. CXHY, você vai chamar essa bagaceira de quê? Joga lá. Do que eu estou falando aqui, irmão? Hidrocarboneto. Muito bom. Cara, hidrocarbonetos ou CXHYOZ. Que Paranauê é esse daqui, irmão? Composto orgânico oxigenado. Álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, parará. Beleza ou não? Então, combustão completa de hidrocarbonetos ou compostos orgânicos oxigenados. Quem são os produtos? CO2 e água. Ah, beleza, professor, mas qual é a dica que você falou que eu não podia perder? A dica que você não pode perder é essa daqui, ó. Cara, são X carbonos aqui, não são? Então, lá no CO2, na hora do balanceamento, qual o número que você vai ter que botar na frente, irmão? X, não é isso? Então, qual é a treta que você precisa saber? Que sempre que nós tivermos uma combustão completa, todo o carbono será convertido em CO2. Beleza? Então, vou anotar aqui, ó. Todo o carbono é convertido em CO2. Anota aí. Todo o carbono é convertido em CO2. Beleza? Tamo junto até o momento? Belezinha? Dá um print aí. Todo mundo já printou? Me dá um ok ou dá um joinha aí para mim, para eu saber se deu certo. Pode crer. Então agora vem para a questão. Top? Vem para a questão. O que a gente pode falar sobre essa questão? O cara está falando da indústria sucro-alcooleira, está falando sobre ser uma movimentação interna da economia, gerando bilhões de dólares e tal, e tocou no assunto da produção de etanol. Beleza? Todo mundo aí, anota para mim que esse etanol aqui é o álcool combustível.
Então, quando você vai no posto, tem a letrinha E maiúscula lá, beleza? Aquilo ali é o etanol, que é o álcool combustível, beleza? E ele está falando sobre outro combustível, principal componente da gasolina, que é o octano, beleza? E aí o cara vem falar aqui embaixo para a gente sobre reações de combustão completa, gente, do etanol e do octano. O aluno que não é da gama vai fazer o quê, gente? Não, eu tenho que montar a combustão completa, balanceada, tarará. Não. Você que está no revisaço já está ligado que se a combustão é completa, todo o carbono vira CO2. Pode crer? Já volto lá, Lucas. Segura aí, macho. Etanol. Como é que é o etanol? C2H5OH. Beleza? E o isoctano, C8H18. Beleza? O que vai acontecer aqui? Cara, o que vai acontecer aqui é que o etanol na combustão completa produz 2 mols de CO2 e o isoctano produz para a gente o quê? 8 mols de quem, gente? De CO2. Respondam para mim se todo mundo pegou aí a ideia. Todo mundo compreendeu? Beleza? Cara, você vai examinar as alternativas, mas deixa eu atacar aqui. Sim, sim. Olha aqui, ó. 2 carbonos vai produzir 2 mols de CO2. Olha ali, olha ali, olha ali. 2 carbonos vai produzir 2 mols de CO2. 8 carbonos na combustão completa vai produzir o que, gente? 8 mols de CO2. Entenderam agora ou não? Top? Beleza. Cara, eu vou atacar direto na alternativa correta. PV tá na área aí. O PV dá um oizinho para vocês. Deixa eu atacar direto aqui. Olha comigo a letra B de bola. 2 mols de octano liberam 8 vezes mais gás carbônico do que 1 mol de etanol. Então, peraí. Vamos com calma. 1 mol de octano libera quanto, gente? 8 mols de CO2. Beleza? Se eu tiver 2 mols de octano, 2 mols de C8H18, povo lindo do meu coração, fala para mim. Quanto que vai produzir de CO2? Vai produzir 16 mols de CO2. Digam para mim se até aqui vocês entenderam. Até aqui vocês entenderam? Pode crer. Pode crer. 1 mol de etanol libera quanto de CO2? 1 mol de etanol libera 2 mols de CO2. Tira uma dúvida minha. Quantas vezes isso daqui é maior, galera? Fala para mim aí. Quantas vezes isso é maior? Cara, 8 vezes, irmão. Agora, lê de novo a letra B. Lê de novo a letra B. Calma, calma que vamos discutir aqui. 2 mols de octano. Carol, 2 mols de octano. Tá aqui, ó. 2 mols de octano. Beleza? Carol, foi? Vai produzir quantos de CO2? 16. Ah, mas por quê? Cara, 2 vezes 8, 16. Beleza? Agora, compara 16 mols com 2 mols. São quantas vezes de diferença ali? 8 vezes. Por isso, essa linda questão, a resposta certa deu letra o quê? B de bola. É óbvio que você vai ter que examinar as outras no dia do Enem, mas eu quis focar na reação de combustão e que toda combustão completa, o carbono será convertido em CO2. Beleza? Cara, quem entendeu aí, por favor, encha a minha tela de corações agora, por gentileza. Não que eu esteja carente, tá bom? PVzinho? Pô, bicho, se você me chamar, você tá carente, com certeza. E aí, Felipeira, como é que tá? Tudo bem, amigo? Tamo junto, irmão. Botando pra quebrar com essa galera linda aqui. Rapaz, você acha que eu entrei só na hora que você falou do
Eu acho você brega, mas eu tava aqui desde sempre, pô. Então você ouviu Desde o todas as começo, bobeiras, então, do dia. com certeza. Galera, ó, só para falar, tô entrando aqui, pedir um espacinho, Felipe, aí, poder da palavra para Felipe, só para falar para vocês que a gente... Cara, foi muito legal o resultado da semana passada, quando eu liberei o Gama Flex para a galera que compartilhou lá no Instagram, printzinho da live, assistindo e tal. Então, a gente vai fazer essa semana de novo, beleza? Ó, se você tirar um printzinho da live, postar lá no Instagram, marcar o Instagram da Gama, @GamaPrevest, a gente vai liberar um mês do Gama Flex gratuito, e aí lá você tem material de estudo para o Enem, várias videoaulas, tem simulado, tem correção de redação, mano, um monte de coisa que você precisa, um monte de coisa que vai facilitar a sua vida. Então, ó, compartilha lá. Pô, essa live tá boa demais, merece se eu não te oferecesse nada. Te oferecendo, tá maluco. Não é não, Felipe? Muito bom, mano. Muito bom. Tamo junto. Ó, vou colocar o Instagram no chat aqui de vocês, beleza? Galera, Gama pegaram o Prevest. recado do PV aí, hein? Maneiro. E, ó, galera, a gente tá preparando o cronograma, cara, das próximas semanas. O Felipe vai anunciar daqui a pouco a aula de semana que vem aí. Yes. Mas espero que vocês estejam gostando, dá o feedback aí pra gente. E a gente tá fazendo essas lives com muito carinho aí, muita dedicação para vocês. Beleza? Ó, já estão pedindo Kátia aí, será? Cara. Será? Vamos ver, hein? Vamos ver. Felipe, Muito bola bom. aí, velho. Toca com os meninos. Valeu. Valeu, irmão. Galera, aqui, já aproveita você que tá vendo o valor dessa aula, cara, assim. Olha o gato, cara. Não, o gato, Tô na em casa verdade, aqui, do né, PV. Não que o PV seja um gato, entendeu, não, gente? eu gato entendi o recado, Felipe. pertence Obrigado, cara. ao PV, entendeu? Aqui, galera, ainda mais vocês que estão desfrutando aí, cara, desse momento aí. Cara, reforça lá nos grupos da Gama pra galera participar. Bicho, essas aulas aqui é para dar uma levantada no moral de vocês também, essa reta final aí, antes de um recessozinho também, tá bom? Então compartilha aí pra galera e bora botar pra quebrar. Vamos junto? Fechamos aí a número 5. Pode crer? Cara, a número 6, eu vou deixar então para vocês fazerem, e tem a resolução, beleza? E aí eu vou deixar para vocês fazerem, pode crer? E, cara, a número 10, eu vou deixar, a número 7, perdão, vou deixar para vocês fazerem. Vitória, a liberação do CO, ele tem que acusar pra gente, ele tem que dizer, beleza? Ele tem que falar combustão incompleta com emissão de monóxido de carbono. E aí, cara, inclusive, o PV tá na área, se quiser entrar de volta com o meu comentário aí, fica à vontade, mas olha só, o monóxido de carbono, ele provoca uma parada que a gente chama de desativação da hemácia. Cara, é um gás incolor, inodoro, e ele fixa com a hemoglobina, gerando uma ligação química estável, diminuindo, na verdade, a desativação da hemácia é porque ela vai fazer com que a hemácia não consiga mais fazer a hematose, que é a troca gasosa. Isso vai gerando uma diminuição de oxigenação sanguínea, podendo provocar uma série de problemas aí, né, de náuseas e tal, beleza? Até aquele problema, inclusive uma parada que acho que pode cair na prova desse ano, aqueles caras em Balneário Camboriú, se eu tiver certo, que estavam com uma BMW customizada, eles mexeram no motor e ficaram dentro do carro. E aquilo foi aumentando a concentração de monóxido de carbono dentro do carro, por isso que eles passaram mal e vieram a óbito, entendeu? Isso é uma forte situação para aparecer na prova do Enem. Pode crer? Tamo junto? Então vamos lá. Cara, e eu queria discutir com vocês agora precisamente essa questão de número 9. Maneiro? Cara, essa número 9 é importantíssima. Por quê? Cara, essa habilidade, o que acontece? Você já viu uma questão de trocar sal light, usar o sal light no lugar do sal comum, que aí vai diminuir a quantidade de sódio. Quem já viu essa questão aí? Vocês já viram essa questão? Nós vamos substituir o sal comum pelo sal light, quanto de sódio a gente vai diminuir e tal, se fizer isso e tal, beleza. Cara,
essa questão 9. E aí, quando você entende a habilidade, cara, pode cair qualquer questão, você entende a habilidade. E olha essa questão comigo, vamos junto? O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar a emissão de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Beleza. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, 44 gramas por mol, para dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Opa, o cara está falando de uma treta. Ele está falando sobre emissão de poluentes atmosféricos, ele está falando especificamente sobre emissão de carbono na forma de CO2 para dois tipos de carro, combustão e elétrico. Cara, é assim que a gente faz prova, velho. Dando uma destacadinha, parará. Tamo junto? Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, se for a combustão, ele é movido a etanol. E vai emitir uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Beleza? E o veículo elétrico emite 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então ele fez a distinção, cara. Emissão de CO2 pelo veículo a combustão, emissão de CO2 pelo veículo elétrico. Considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade, a reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação. E o cara foi gente boa, irmão. Esse cara tem Deus no coração. Porque o cara deu o etanol e você está enxergando com tranquilidade ali o quê? 2 de CO2. Ah, malandro. Perceberam ou não? Todo o carbono é convertido em CO2 na combustão completa. Pode crer? E aí o cara fez uma pergunta. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma usando o veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Cara, de quanto foi o trajeto? Trajeto de 1.000 quilômetros. Tamo junto? Cara, quero saber se vocês entenderam o Paranauê. Ele tá falando o seguinte, cara, um deslocamento de 1.000 quilômetros. Vamos sair de Vitória e vamos lá para minha terra natal. Nós vamos lá para Santos, beleza? Cara, são 960 quilômetros que a gente arredonda para 1.000 km. Então, eu vou sair de Santos, vou sair de Vitória e vou para Santos. Vou com o meu carrinho movido a etanol. Meu carro é de combustível, é carro movido a combustão, beleza? Então, meu carro, vou encher no álcool, pum, vou embora. Beleza ou não? Situação 1. Situação 2. Alguém vai chegar e vai falar assim, pô, professor, mas eu tenho um carro que ele é elétrico. Beleza? E esse carro que é elétrico, ele vai aí emitir um tiquinho de CO2, que é só para a ignição que ele gasta lá. E ele está perguntando, cara, quanto de etanol a gente vai deixar de gastar nessa viagem? Fez sentido agora a explicação, gente? Sim ou não? Digam para mim. Fez sentido essa explicação? Quer saber, cara, quanto de etanol você ia gastar, entendeu? E agora você não vai gastar, porque o seu veículo não é combustão. Seu veículo é elétrico. Tamo junto? Pode crer? Beleza. Irmão, vou te falar que veio na minha mente aqui. Top. Qual foi a revelação que eu recebi? Cara, a parada é a seguinte. Qual é a emissão de CO2 por quilômetro no carro a combustão? 2,6 mol de CO2. Beleza? Top. Quanto emissão de CO2 para o carro elétrico, gente? Quanto deu aí? 0, quanto? 0,45. Tamo junto?
Beleza. Quanto está dando essa diferença aqui? Quanto está sendo a redução, gente? Joga no chat aí para mim. De quanto está sendo a redução? A redução está sendo de 2,15 mol. Sim ou não? De CO2. Só que isso daqui é para quantos quilômetros, gente? O que vocês acham aí? Cara, isso daqui, galera, é para 1 quilômetro. Beleza? Então, o que vocês acham que a gente pode fazer? Cara, eu posso pegar isso daqui e multiplicar isso daqui por quanto, então, pessoal? Por 1000. Tamo junto? Quanto vai dar isso daqui, gente? 2.150 mol de CO2. Cara, eu preciso encarecidamente que você abra o seu coração e conte-me a verdade sobre suas emoções. Vocês entenderam ou não esse raio dessa bagaceira, desse treco, dessa jossa? Sim ou não? Beleza? Maneiro. Agora nós vamos pro fight da estequiometria. Qual é o fight da estequiometria? Presta atenção. Eu vou marcar aqui o CO2 e vou escrever 2.150 mol. Vou marcar o etanol e vou escrever M igual interrogação. Porque o que eu quero na verdade? Eu quero, na verdade, a massa de etanol. Correto? Segura aí, Letícia. Segura aí. Fala para mim. Estequiometricamente, a proporção está de quanto para quanto aqui, povo lindo? Está de quanto para quanto aí? 1 para 2, não é isso? Beleza. Olha o que eu vou fazer aqui. 1 mol de C2H5OH. Isso daqui tá para 2 mols de CO2. Beleza? E aí tem uma pergunta, a galera da Gama já sabe até o que eu vou perguntar agora. Qual o tipo de relação que eu vou montar? Massa-massa, massa-mol, mol-mol. Como é que eu vou fazer essa relação aí? Beleza? Qual a dica que eu quero te dar? Gente, o etanol, o que eu quero descobrir? Massa. O CO2, o que eu tenho? Mol. Então, eu vou montar uma regra de 3, que ela é massa versus mol. Vitória, primeira linha da regra de 3, sempre os dados da tabela. Segunda linha, os dados do exercício, não é assim? Primeira linha, qual é a massa de 1 mol de etanol? A massa de 1 mol de etanol, 46 gramas. Sim ou não, gente? Pode crer? Isso está para qual é o número de mols de 2 mols de etanol? Ué, gente, vai ficar 2 mols. Tranquilo ou não? Segunda linha, se você fez o que eu pedi, a segunda linha é só pegar essa massa e botar aqui, esse mol e botar aqui. Olha que lindo. Tô nem acreditando. M a gente quer descobrir, e aqui 2.150 mol. Beleza? Então, ele deu a massa molar porque alguns candidatos poderiam fazer calculando massa de CO2 primeiro. E eu estou fazendo direto para ir mais rápido. Entendeu? Estou fazendo aquela regra de 3 diretona, massa mol. Beleza? Agora, gente, o que você está... atenção, prega o zóio na tela. Presta atenção. Prende a respiração e não pisca. O que você está
ouvindo dentro da sua cabeça nesse momento? Abre o seu coração, diga-me tudo, não esconda-me nada. O que é que você está ouvindo dentro da sua cabeça nesse momento? Que não é o que, gente? Não é para fazer a conta. Olha só, João Guilherme, para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção. Cara, aqui é 2. Beleza ou não? Aqui é 2. Aqui, se fosse 2.000, o que você faria? Você cortaria, daria 1 e 1.000. Tô certo ou não? Aí ficaria m vezes 1, m, isso é igual a 46 vezes 1.000, daria 46.000 gramas ou 46 quilogramas. Sim ou não? Contudo, na verdade, essa massa é maior do que 46 quilogramas. Por que que ela é maior? Porque aqui, na verdade, é 2.150. E aí, quando eu olho as alternativas, meu Deus, olha só que coisa linda. Resposta certa é o que, gente? 50 quilogramas. Você tá doido? Ô, velho, vamos revisar a questão inteira. Vamos revisar a questão inteira. Olha que desse jeito eu acredito, hein? Vamos revisar a questão inteira. Vamos junto. O que esse cara está falando? Esse cara está falando, ó, você ia fazer uma viagem de 1.000 quilômetros no álcool, beleza? Você não vai mais no álcool, você vai no veículo elétrico. Então, o que está acontecendo? Você vai emitir 2,15 mol de CO2 a menos por quilômetro. Só que o trajeto tem 1.000 quilômetros. Então, você vai multiplicar e vai achar esse número de mols aqui de CO2. Beleza? Com o número de mols de CO2, eu consigo descobrir a massa de etanol. Correto? Disse aqui a proporção está de 1 para 2. Beleza? Joguei aqui a massa de etanol da tabela 46, que está no texto, para cada 2 mols de CO2. Qual é a massa de etanol? Para cada 2.150 mol de CO2. Trabalhando a matemática por meio de aproximações, vai dar maior do que 46 quilogramas. Um pouquinho maior. Qual o valor? 50 quilogramas. Gente, deixa eu te falar. Desse jeito aqui, dá para fazer em 3 a 4 minutos a questão. Dá ou não dá, velho? Tamo junto? Numa escala de 1 a 5, o quão felizes vocês ainda estão aí, galera? Por favor. Só para eu saber se está indo bem. Fez nesse naipe aí, gente? Maneiro. Tá com sono, Clarice? Então vamos fazer uma agora para exorcizar o sono do seu corpo. Vamos lá? Bora. Tamo junto, Saulo. Tamo junto. Irmão, essa 10 aqui, ó. Essa 10. Top. Vamos lá. Vocês estão comigo? Vambora, hein? Me ajuda aí. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o valor do ouro verdadeiro e o chamado ouro do tolo, que em sua composição tem 90% de minério chamado pirita, que é o FS2. Aí você, opa, peraí, essa informação parece proveitosa. Então destaca aí para mim, por favor, que o ouro do tolo, ele tem 90% de FeS2. Primeira treta. Beleza ou não? Vitória. Vai passar raiva então, Chuchu. Vamos lá.
Pô, professor, seu prazer é avacalhar a nossa noite? Não, gente, fique tranquilo. Você vai lembrar das minhas risadas no dia da prova. Vamos lá. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 80%. Destaque esse Paranauê aí. Beleza? E o cara me deu as reações. E aí, cara, olha que loucura. O cara botou aí, velho, a massa molar de todo mundo. Essa é a maior prova de que nem sempre a gente usa a massa molar dos caras que o cara fala, que o exercício fala. Entendeu? Então a gente tem que ter calma. Top? Bora, continua. O cara me deu as reações, beleza. Qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida com 4 quilogramas de ouro do tolo? Galera, todo mundo aí. Quais os casos de estequiometria que a gente tem? Alguém já falou aí rendimento, outro colega falou teor de pureza, outro colega falou o quê? Reações consecutivas. Tamo junto? Qual a primeira coisa que você deve fazer? Fala para mim. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Pureza. É isso aí, Carol. Tamo junto. Só que vamos parar com esse negócio de fazer regra de 3 para tudo, velho. Para que tá chato. Você vai fazer isso daqui, ó. 4 quilogramas vezes 90%. Beleza? Cara, isso daqui vai dar quanto? 3,6 quilogramas de FeS2. Top? Primeira coisa. Segunda. Qual a segunda coisa que vocês acham que eu tenho que fazer? Joga rápido para mim, rápido e rasteiro. Qual a segunda coisa que tem que fazer? Ah, professor, tem que determinar a equação global. É isso aí, determinar global. Aqui, para tudo que você está fazendo. Olha para cá. Para tudo. Primeira equação. A gente tem aqui, ó, 8 de SO2. E aqui tem 2, né? Ah, professor, tem que pegar essa equação e multiplicar por 4. Beleza. Aí aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 8. Opa, perdão. E aqui vai ficar 8. Sim ou não? Beleza. O que rolou agora? Copia não, copia não, copia não. 8 de SO3 e aqui SO3. Porque para eu cortar, Saulo, tem que ter a mesma quantidade, irmão. Não posso cortar totalmente assim, entendeu? Eu tenho que cortar tudo ali, tem que zerar o cara. Então tem que ficar 8 e 8. Pode crer? Vou pegar a segunda equação, vezes 8. Vou ou não vou? Ah, então aqui 8, aqui 8, aqui 8. Beleza. Aí agora, professor, corta o SO2, corta o SO3, beleza? Irmão, você já perdeu quanto tempo aqui na prova do Enem? Fala para mim. Quanto tempo já foi embora da prova do Enem? Cara, já foi 2 minutos aqui. Então presta atenção que eu vou avacalhar a sua noite agora. Não vou fazer nada disso. Como não? Não vou. Eu vou te chamar a atenção para uma coisa. O cara me deu o ouro do tolo, que é o FeS2. E pediu a massa de quem, gente? Ácido sulfúrico. Vocês conseguem enxergar que todo enxofre que estava no FeS2 será transformado em H2SO4? Vocês conseguem enxergar isso ou não? Gente, sim ou não? Vocês conseguem enxergar isso? Aqui, ó. O enxofre daqui está virando o SO2, aí o SO2 está virando SO3 e o SO3 está virando H2SO4. Então, no fim das contas, todo o enxofre que estava lá no FeS2 está virando H2SO4, pô. Faz sentido ou não? Então, sabe o que você vai fazer? Olha que fofo. Presta atenção, ó. Presta atenção. Olha que fofo. Você vai fazer isso daqui, ó. 1 mol de FeS2 está para... Aí eu vou fingir que eu não sei aqui, ó. Tantos mols
de H2SO4. Beleza? Galera, prega o zóio na tela aí, não distrai, não distrai. Quantos de enxofre a gente tem aqui? 2, né? 2. Quantos de enxofre a gente tem aqui? Um só. Que número você vai pôr aqui na frente, então? 2. Só que quem tinha montado a global tinha ficado 4-8. Tinha ou não tinha, gente? Joga para mim aí. Quem tinha montado a global tinha ficado 4-8. Cara, 4-8 é a mesma coisa que 1-2. E eu não montei a global, velho. Ganhei aqui 1 minuto e meio. Faz sentido ou não? Olha a treta que eu tô tentando trabalhar com vocês aqui. Tamo junto? Beleza. Ué, 2 por quê? Quantos de enxofre você tem aqui? 2. E 2 vezes 1, 2. Como o enxofre é o elemento que está atravessando todas as equações, é ele que eu vou olhar. Beleza? Primeira linha da regra de 3, gente. Aí agora foi um balanceamento mais prático. Suelen, não fazer a global para ganhar tempo. Ah, eu prefiro fazer a global, professor, porque eu acho que eu vou ficar inseguro. Tá tudo bem. Beleza, sem problemas. Tranquilo? Então pode fazer a global numa boa, tranquilo, só que eu quis te ensinar como ir mais rápido. Tamo junto? Beleza ou não? Agora presta atenção. Primeira linha da regra de 3, 120 gramas. Ah, de onde que você tirou isso, professor? Tá aqui, ó. 120 gramas. É a massa molar dele. Marcele, sim. Sim, pode confiar. Beleza, chuchu? 120 gramas está para 2 vezes 98 gramas. De onde que eu tirei o 98? Tabela periódica. Está para... Aí é que é o detalhe que tem gente que não está acostumada com essa minha metodologia. Clarice, 90% de 4 quilogramas. Olha o enunciado aí. 90% de 4 quilogramas. Beleza? Gente, se concentra aqui, depois eu volto. Se concentra aqui, senão a gente vai se perder. 120 gramas é a massa desse cara na tabela. 2 vezes 98, porque são 2 vezes a massa do ácido na tabela. Só que isso só ocorre quando o rendimento é de quanto, gente? 100%. Beleza? Segunda linha da regra de 3. Vou botar aqui 3,6 quilogramas. Não, professor, a unidade. Calma, calma. Produzirá uma massa M de ácido sulfúrico quando o rendimento for de 80%. Beleza? Cara, quem é meu aluno aqui, quem já teve aula comigo, sabe que eu vou usar essa regra de 3 composta e eu vou resolver dessa forma aqui, ó, que eu costumo chamar vulgarmente de regra da bala. Por quê? Porque eu vou multiplicar seguindo essa linha que forma tipo uma balinha. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar 120 vezes M vezes 100. Isso é igual a 3,6 vezes 2 vezes 98 vezes 80. Tudo bem até aqui? Galera, tamo junto? Dá um okzinho para mim aí, por favor. Até aqui tamo junto? Maneiro? Beleza. Galera, para tudo, prega o zóio na tela que agora vem a parte maneira. O que você está ouvindo dentro da sua cabeça agora? Adivinha? Não faça a conta. Macho velho, me ajuda aqui. Olha só. Que número... olha a resposta que você vai me dar. Que número você está vendo aqui? Por favor. Que número você está vendo aqui? 100. É isso aí. Você está vendo o 100. Muito bom. 100 vezes 3,6 dá quanto? Joga no chat para mim.
100 vezes 3,6 dá quanto? Opa, opa, opa. 100 vezes 3,6 dá quanto aí? Dá 360. Pode crer? Cara, eu vou cortar 360 com 120. Sobra 1 e 3. Faz sentido ou não? Beleza, beleza? Legal. Vou cortar 1 zero do 80 com 1 zero do 100 aqui. Top? O que está sobrando para mim? Faz a conta comigo, gente. 3 vezes 2. 6. 6 vezes 8. 48. 48 dividido por quanto? Por 10. Quanto que dá 48 dividido por 10? Ah, dá 4,8. Mas aqui não era 100, aqui era 98. Então é um pouquinho menor que 4,8. Você tá doido? Essa massa, então, aproximadamente 4,7. Tamo junto? Ah, mas e a unidade, professor? Presta atenção agora, todo mundo, olhando lá. Olhando lá. Vou cortar porcentagem com porcentagem. Vou cortar grama com grama. E a resposta já sai em quê, povo lindo do meu coração? Já sai em quilogramas. Beleza? Com isso, a resposta certa, velho. Letra o quê, gente? Letra B. E aí, se tivesse um gaúcho entre nós aí, diria letra B de barbaridade, tchê. Beleza ou não? Ai, ai. Tamo junto, galera? Curtiram? Beleza ou não? Tranquilo? Aqui, cara, queria dizer para vocês uma parada, assim. Mano, não dá para perder essas aulas do Revisácio. É ou não é, velho? Não dá para perder, bicho. Você tá maluco? Maneiro, maneiro? O 98 é a massa do ácido sulfúrico. Aqui, ó. A massa do ácido sulfúrico. Entendeu? Pode crer? Aqui. Deixa eu mostrar uma parada para vocês aqui, gente. Olha só. Quem curtiu aí o dia de hoje? Maneiro? Maneiro? Deixa eu botar uma parada aqui para vocês. Tá aí para vocês uma parada, beleza? O lance do... Alguém tá pedindo uma parada da simplificação, né? Aqui, ó. O que eu fiz, Vitória? Eu fiz o seguinte. Cara, eu botei aqui como se fosse 100 vezes 3,6. Aí dá 360. E aí 360 com 120, eu corto e sobra 3. Pode crer ou não? E aí depois eu só fui fazendo os demais arredondamentos, as demais contas. E aí já resolveu. Fala, Vitória. Professor, não é em relação a essa parte, é em relação à parte em que você evitou fazer o processo de simplificação da equação A global. global. Isso. Tá. Na verdade, Vitória, eu poderia ter feito, beleza? Então eu poderia aqui, vou até fazer o rabisco aqui, ó. Vou apagar aqui e vou fazer. Então, o que eu teria que fazer aqui? Teria que botar 8, aqui ficaria 4, aqui ficaria 8, aí eu multiplicaria aqui por 4. Isso daqui você entendeu? Beleza? Que eu multipliquei por 4 para igualar o SO2. Ok? Pegaria essa outra equação, multiplicaria por 8. Que aí ficaria aqui, ó, 8, 8 e 8. Quando eu cortar o SO2 e o SO3, e aí eu for somar tudo, o que eu vou perceber? Que vai ficar 4 de FeS2, aí vai fazer ali os outros reagentes, e no produto vai ficar 8 de H2SO4.
Entendeu, linda? E a proporção de 4:8 é a mesma coisa que eu tinha dito aqui embaixo de 1:2. Então, eu quebrei aqui no meio, ganhei ali 1 minuto e meio, pelo menos, para conseguir arrebentar lá e ganhar tempo para a resolução. Fez sentido, Vitória? Maneiro? Fez sim. Obrigada, viu? Yes. Agora aqui, deixa eu pedir uma parada para vocês. Vocês estão vendo esse link que o PV acabou de colocar aí para vocês? Eu quero que vocês cliquem nele aí, beleza? Depois. E olha só a surpresa que eu tenho para contar para vocês aqui, velho. Olha a surpresa que eu quero contar para vocês aqui, ó. Semana que vem, quinta-feira, às 19h30, o mago da matemática, jogador do Bayern de Munique, beleza? Professor Wilson Júnior, vulgo Will, vai abordar com vocês aí funções matemáticas. E aí você imagina, velho, você lembrar das aulas do Will e depois você conseguir avançar na química, avançar na física, beleza? E a gente fazendo esse trabalho amarradinho para ajudar vocês a bombar no Enem. Maneiro? Cara, espero que vocês tenham se amarrado na nossa aula. Cara, faz o post na rede social, beleza? Vai lá, vai ser muito bom para vocês ganharem o Gama Flex também. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso trabalho. Resolvam as listas. Já está tudo com resolução para vocês, tá bom? Um beijão no coração de vocês, beleza? E espero que vocês tenham curtido aí. João, pode sim, irmão. Bota para quebrar, beleza, irmão? Química é química. E o pulo do gato aqui para o Enem foi para um lado, para a MSCAM vai ter outras, mas essa lista vai te ajudar também. Valeu, PV. Quer falar com a galera alguma coisa aí? Não, mano, só agradecer demais aí, bicho. Que aula, cara. Eu fiquei assistindo o tempo todo aqui. Galera, valeu a presença. Tamo junto. Até semana que vem, aulinha de matemática, hein? Yes. Valeu, gente. PV, tamo junto, irmão. Até mais, Valeu, galera. boa noite. Tchau, tchau.